Você consegue continuar liderando mesmo quando ninguém está reconhecendo você? Você conhece algum pastor que não queira ser validado, não queira ser reconhecido, não queira ser recompensado pelo trabalho que faz? É sobre esse tema que eu quero trabalhar com você, quero conversar com você a partir de agora. Para você que não me conhece, quem está falando aqui é o pastor Oséias. Eu sou mentor e líder de muitos pastores e líderes de igrejas pequenas que estão pelo Brasil e fora do Brasil. E aqui, através do meu canal, eu ofereço para você conteúdos que te encorajem, que te desafiem, mas também que te ofereçam caminhos e alternativas para você continuar exercendo o seu ministério com paixão, vocação, excelência e desenvolvendo uma liderança saudável. Então, se você gostar do vídeo, não deixe de dar o seu like, mande seu comentário, isso é muito importante. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para que a gente abençoe mais ainda pastores e líderes de igrejas pequenas. E, por favor, compartilhe esse vídeo com muita gente. Bom, pensar sobre liderando mesmo quando ninguém te reconhece. Talvez estejamos falando sobre uma dor invisível que todo pastor ou líder, seja de igreja grande, mas principalmente de igreja pequena, enfrenta. Como é que você desenvolve essa espiritualidade pastoral? Como é que você sustenta as suas emoções mesmo quando ninguém está te reconhecendo? Talvez você esteja, por exemplo, liderando uma igreja pequena, servindo com fidelidade, mas sentindo que ninguém te vê, ninguém está te percebendo. E quantas vezes a gente até gostaria de receber alguns elogios que não são dados. Talvez você quisesse apenas ouvir da sua congregação algo do tipo que, para mim, é uma frase que faz muita diferença na minha vida e talvez faça também na sua vida. Pastor, muito obrigado. Parece que todo esforço que você empreende, ninguém percebe, ninguém nota e ninguém reconhece. Mas o que eu quero te dizer é que Deus está vendo sua dedicação, Deus está vendo o seu compromisso. E o mais interessante, ou talvez o que mais me fascina em Deus, é que Deus não está medindo o meu ministério, Deus não está interessado em medir o seu ministério pelos aplausos, mas Deus está medindo o seu ministério pelo teu nível de entrega, pelo teu nível de compromisso. A Bíblia diz que Deus daria pastores segundo o seu coração, que estaria liderando o seu povo com alegria, mas também com inteligência. Então, eu quero que você compreenda isso. O olhar de Deus no making-off, o olhar de Deus em relação a você por trás das cortinas. Acredite mesmo, porque Paulo diz que no final de tudo devemos nos apresentar como obreiros aprovados por Deus. Você precisa compreender isso. Mais importante do que ser validado pela igreja é ser validado por Deus, é ser aprovado por Deus, é receber o ok de Deus, é receber o like de Deus e não o like da igreja. Agora, nós precisamos conversar sobre essa dor que você não tem que negar. Infelizmente, muitos pastores e líderes, principalmente de igrejas pequenas, negam uma dor que todo pastor sente e de vez em quando eu também sinto. Porque mesmo já sendo pastor há quase 20 anos, mesmo já tendo liderado uma igreja grande, agora estou começando a liderar novamente uma igreja que está em franco desenvolvimento, mas mesmo assim, por mais que eu faça análise, terapia, por mais que eu tenha mentores, por mais que eu já tenha andado alguns quilômetros a mais do que você, mas todo pastor enfrenta a dor de não ser reconhecido. E está tudo bem reconhecer que você também enfrenta essa dor. Não negue as coisas. Nomeie as suas doenças. Talvez é o seu estado de negação que está impedindo que você se desenvolva como pastor e como líder. Sabe por quê? Todo líder carrega o desejo, que é legítimo, de ser lembrado, de ser valorizado, de ser percebido. E principalmente nós que somos pastores e líderes de igrejas pequenas, é o que mais a gente percebe que talvez não aconteça na vida dos pastores e líderes de igrejas pequenas. Por quê, gente?
Porque a gente precisa também compreender que a própria liderança pastoral exige uma alma que não dependa da aceitação para continuar. Porque a grande questão é que, à medida que a gente sofre, porque a gente não é lembrado, a gente não é ovacionado, a gente não é aplaudido, a gente não é valorizado, a gente não é percebido. Aliás, muitos pastores nem sequer financeiramente são valorizados. Pastores até que entregam muito resultado, pastores que se dedicam exaustivamente, pastores que excessivamente fazem até para além das suas próprias forças, pastores que doam sua vida e seu sangue e muitas vezes nem financeiramente a igreja está valorizando o seu pastor. Talvez esse seja o seu problema. A grande questão é que cada vez mais, enquanto você não fortalecer sua alma ou suas emoções e você continuar dependendo da aceitação para continuar, é possível que você desista do ministério pastoral. Muitos pastores abandonaram o ministério porque, como eles não se sentiam vistos, assistidos, aceitos e amados, eles não tiveram forças para continuar. Lembram quando a Bíblia vai dizer que o próprio Jeremias diz: Senhor, o Senhor me seduziu, o Senhor me enganou. Jeremias já estava ali quase com 25 anos, pregando, anunciando, sendo uma voz profética. E ele mesmo disse: era melhor que o Senhor não tivesse me chamado, porque o Senhor me enganou. Falei e eles não deram ouvidos. E o que é que Deus diz para Jeremias? Jeremias, o seu papel é apenas entregar a mensagem, porque eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Jeremias, não se importe com isso, você só tem que cumprir seu papel. Mas vejam que Jeremias estava carregando a dor de não ter sido validado, como se suas palavras não foram ouvidas, não foram aceitas, não foram absorvidas, não foram assimiladas, não foram acatadas e não foram acolhidas. E Jeremias estava passando por um momento de depressão ministerial. Talvez seja um momento que caracteriza, ou talvez o que Jeremias viveu traduza muito bem o que você tem enfrentado. É por isso que muitos pastores e líderes estão cansados, porque lideram demais, mas lideram porque querem ser vistos, e quando são vistos de menos, eles acabam se deprimindo. E qual é o perigo? O ressentimento, a apatia, a tentação de você o tempo todo estar performando para agradar, performando para agradar, performando para agradar. Você não pode performar para ser visto, você não pode performar para ser amado, você não pode usar o seu ministério para que você até compense alguma carência que é fruto de você não ter se sentido amado pelo seu pai, pela sua mãe, ou de você não ter sido reconhecido como uma pessoa, como um sujeito dentro da sua própria casa, ou talvez você foi anulado. Você não pode usar o ministério para isso, porque se você usar o seu ministério para você simplesmente receber o tempo todo aplausos, tapinhas nas costas, o que é que vai acontecer? Enquanto isso acontecer, você vai ficar de pé, mas quando isso não acontecer, você vai desistir. Então, alguém já disse que brasileiro não desiste nunca. Na verdade, pastor consciente da sua verdadeira missão é que não desiste nunca. Mas muitos pastores estão desistindo. É por isso que eu citei Jeremias. Jeremias passou 40 anos pregando, poucos frutos visíveis, muito desprezo, mesmo assim permaneceu fiel. Você conseguiria permanecer com uma postura fiel à sua vocação, ao seu chamado, mesmo não vendo muitos frutos? Gente, eu passei agora quase 7 anos da minha vida, preste atenção. Eu precisei de mais de 7 anos para estar agora. Ontem eu fiz aniversário, completei 45 anos, e um dos pastores que me auxilia disse assim: pastor, que bom que você suportou, que bom que você persistiu. Nós estávamos fazendo um momento de avaliação com o conselho administrativo da minha igreja, e eu estava agradecendo por cada um ali ter permanecido, acreditado na visão do meu ministério. E teve uma conselheira que pediu a palavra e disse: pastor, eu também quero agradecer, porque você também não desistiu de nós. Você também não desistiu da nossa igreja. E talvez nesse exato momento, o que esteja passando na sua cabeça, querido pastor, é que talvez seja melhor desistir do ministério, seja melhor sair desse negócio de ser pastor, que você agora está disposto a ser empresário, a ser palestrante, a ser psicólogo, a ser o que for, menos pastor. Ou talvez você esteja dando até menos agora, você esteja privando a sua igreja do seu melhor,
sabe? Talvez você esteja privando a sua igreja do seu carinho, do seu afeto, do seu abraço, da sua intensidade, porque você está com ressentimentos dessa coisa do tipo, puxa, mas os resultados não estão vindo, e pior, quando os resultados vêm, o povo não me agradece, o povo não me dá um presente, o povo não me honra, o povo não me, sabe, me admira, o povo não me homenageia. Se você precisar a vida inteira se sentir aceito pelo povo, provavelmente você não terá forças para continuar. Porque às vezes você tem que esperar muito tempo. Eu esperei quase 7 anos agora na minha igreja para começar a desfrutar dos frutos. Essa é a grande verdade. Então é por isso que você precisa entender o seguinte: o reconhecimento que importa está na Bíblia. Colossenses 3, 23 a 24, a Bíblia diz: sirva como para o Senhor. Se tiver que fazer alguma coisa do seu ministério, faça para o Senhor. Senão você não vai suportar a pressão. Outra coisa é lembrar que a nossa coroa é invisível. É o que está na Bíblia. Um dia receberemos a coroa. E quem receberá? Os que perseverarem até o fim. A glória na Bíblia onde há renúncia. Você está querendo começar por onde você deveria estar terminando, porque o mais importante do ministério não é como você começa, mas é como você termina. Acredite nisso. E é por isso que a gente precisa perseverar. A palavra de Deus para você hoje, querido pastor, querido líder, persevere. Porque a voz que mais importa, segundo a Bíblia, não é a voz do povo. É a voz de Deus dizendo para você, servo bom e fiel. Você está me ouvindo? Essa é a voz que tem que validar seu ministério. Essa é a voz que tem que autorizar seu ministério. Esta é a voz que tem que aprovar o seu ministério. Ouvir da boca de Jesus, servo bom e fiel. Então, a palavra que eu tenho para você neste vídeo de hoje, neste conteúdo é: se você está nesse lugar de invisibilidade e cansaço, saiba que há espaço sim para descanso. E é por isso que na minha mentoria, né, eu faço uma mentoria toda sexta-feira com vários pastores, toda sexta-feira às 8 horas, teremos mentoria amanhã, mas também faço mentorias individuais, em grupos, para líderes que querem tratar essas dores, para que eles consigam desenvolver maturidade emocional, maturidade existencial, maturidade espiritual, maturidade mental, e a partir daí é que a gente consegue estruturar ministérios, fortalecer a vocação. Então, se você quiser participar dessa mentoria, tá? Eu vou deixar o link aqui da mentoria para você acessar. Você pode acessar, qualquer pastor, qualquer líder, qualquer seminarista do Brasil, porque nós precisamos compreender. É claro que você lidera, é claro que você se doa, e eu reconheço que você é uma pessoa que serve, mas quando ninguém agradece, ninguém te reconhece pelo que você entrega, eu sei que isso te machuca, porque também me machuca. Mas deixa eu te lembrar, Deus está vendo. E Ele honra você no secreto. Porque se você é pastor ou líder, está cansado de servir sem apoio, é por isso que eu quero que você entre na mentoria. É por isso que eu quero que você participe aqui desse grupo, que nós temos compreendido que é o seguinte: a ausência de reconhecimento, gente, dos homens não cancela a recompensa de Deus. Tá? Por isso que você tem que entrar aqui, entra nesse link que está aqui embaixo, para você entrar nessa mentoria. Agora, eu quero te dar 5 dicas práticas para encerrar esse vídeo, para que esse conteúdo faça toda a mudança em sua vida. 5 dicas práticas para você lidar com essa dor que o tempo todo atormenta qualquer pastor. A dor de não ser reconhecido, a dor de não ser validado, a dor de não ser aprovado, a dor de não ser homenageado, a dor de não ser honrado, mas você precisa continuar fiel, precisa continuar perseverando. Primeira dica: ore sem pedir visibilidade. Peça constância. Pare de pedir a Deus: Deus, me dê visibilidade, Deus, me honra diante dos homens. Deus, a tua palavra diz que o Senhor colocaria um banquete diante dos meus inimigos. Pare de dizer: Deus, faz esse povo me enxergar. Deus, faz esse povo perceber que eu sou muito bom, que eu sou um pastor extraordinário, que eu sou um pastor incrível. Não. No lugar de pedir visibilidade para Deus, peça constância. Hoje ainda diga: Deus, eu quero ser constante. Um dos grandes erros, uma das grandes falhas do meu ministério é que eu não era constante. Seja constante, porque o que mais importa não é a velocidade que você faz as coisas no ministério, mas é o quanto você permanece firme,
constante, é dando um passo de cada vez. Não são as grandes coisas que você faz que fará diferença no seu ministério, mas aquilo que você faz todo dia, todo dia, todo dia. Para eu continuar ajudando vocês, eu preciso ser constante nos meus vídeos, nos meus stories, nos meus reels, no meu foco, na minha dedicação, constância. 2, escreva 3 frutos invisíveis do seu ministério. Ou seja, e aqui eu vou te dar 3 frutos que são muito importantes: pessoas, mudanças e sementes. Escreva, porque aquilo que você está fazendo, talvez você não esteja ganhando visibilidade, talvez você não esteja sendo um pastor que ganha milhões de likes por cada vídeo porque você posta no Reels ou no Story. Talvez, talvez. Mas se tem uma coisa que eu quero te dizer, preste atenção no que eu vou te falar. É que o que Deus está fazendo na vida das pessoas, você não está vendo. Mas a verdade é, Deus está usando sua vida para gerar mudanças que talvez você nunca vai saber que elas aconteceram, porque o teu ministério lança sementes para a eternidade. O teu ministério não lança sementes para essa vida. O teu ministério está plantando para a eternidade. Cuidado para você não avaliar teu ministério por por parâmetros humanos, sabe? Não, Deus não mede seu ministério a partir de índices humanos. Deus mede seu ministério a partir da sua entrega. E o que você está fazendo, talvez você não esteja vendo. E por mais até que você não esteja recebendo aprovação, mas algo grande Deus está fazendo nas pessoas, provocando mudanças e lançando sementes. 3 frutos invisíveis. Terceiro, envie uma mensagem de encorajamento hoje ainda para outro líder. Envie, sabe por quê? Porque se você fizer isso, alguém também vai fazer isso por você. E eu quero criar uma grande rede onde pastores apoiam pastores, pastores encorajam pastores, pastores dizem para outros pastores, porque quem mais tem que apoiar os pastores são os próprios pastores. Infelizmente, os pastores vivem desunidos, mas a gente vai quebrar isso aqui com a cultura que estamos plantando. 4, medite 5 dias em Hebreus 6:10. Presta atenção. Medite 5 dias em Hebreus 6, versículo 10, que diz: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Repito, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Repito, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Repito, 4 vezes. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Última vez, 5ª vez. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Você está ouvindo? Durante 5 dias. Eu duvido, eu tenho convicção que essa palavra vai mover você, ela vai encorajar você, ela vai empurrar você, ela vai te levar para que você não desista da sua vocação. Agora, eu estou te dando, já te dei 4 dicas. A primeira, ore não por visibilidade, ore por constância. 3, acredite em 3 frutos invisíveis do seu ministério: pessoas, mudanças e sementes. 3, envie uma mensagem de encorajamento para outro pastor, porque se ele não está recebendo das ovelhas, vamos nós mesmos fazermos isso uns pelos outros. 4, medite 5 dias em Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho. Mas a 5ª dica, entre na minha mentoria. Entre na minha mentoria para que a gente possa te ajudar a você enfrentar suas dores, porque eu sei o que você está passando. Eu também enfrento. Eu já tenho muitos anos de ministério, são quase 20 anos de ministério, aprendendo, errando, acertando, ajustando, me reinventando. Eu conheço as dores dos pastores, principalmente pastores de igrejas pequenas, e eu quero te ajudar, porque eu posso trazer respostas mediante a iluminação do Espírito e com todo o conhecimento e experiência que eu tenho, te ajudar para que você não desista apesar de tudo. Então, pensa sobre isso, reflita sobre o que eu acabei de te dizer e, com certeza, lembre-se que no final Deus quer que você saiba que nós temos que nos apresentarmos como obreiros aprovados por Deus e não pelos homens. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, comenta, gente. Não basta só dar like. Like é importante, tá? Para o canal crescer. Comenta para eu saber o que é que você achou de tudo isso. Terceiro, além de você comentar, você vai fazer uma coisa muito, mas muito importante. Sabe o que é? Você vai compreender uma coisa, que quanto mais você se inscreve, mais esse canal pode abençoar mais pastores e mais líderes. Mas também entra no nosso grupo de mentoria. Amanhã tem encontro às 8 horas com muitos pastores do Brasil inteiro, líderes, seminaristas.
e será um prazer continuar sendo o seu mentor e o seu líder. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, fique na paz.